Meus amados irmãos, o pastor Carlos Cardoso afirma que não foi demônio gritando no mar. Não foi a mão de Deus sobre o estado do Paraná. Foi a mão do homem. Foi a medicina e o conhecimento do homem que fez todas essas coisas. Meus amados irmãos, eu gostaria de comentar a respeito desse assunto. Fiquem no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, o pastor Carlos Cardoso, ele afirma que não é grito de demônio, ele afirma que não foi os demônios gritando no mar, ele afirma que o tornado do Paraná não é a mão de Deus, é a mão dos homens, foi proposital. Foi o homem que fez isso. E ele faz ligação com a COP30, onde Lula reuniu vários líderes mundiais ali para tratar do clima. E ele disse que foi tudo armado. Será verdade? Será que devemos colocar todo esse poder na mão do homem? De fato, o homem já tem esse poder através do conhecimento de induzir a chuva em Dubai, de induzir a chuva em vários lugares. Mas não podemos descartar as profecias bíblicas, não podemos descartar o poder de Deus, porque Deus usa a natureza para punir o homem. Essa é a realidade, tá? E eu gostaria de comentar a respeito desse assunto. Eu vou estar mostrando aqui a fala do pastor Carlos Cardoso e em seguida eu vou deixar a minha opinião, pessoal. Agora, antes de fazer isso, vocês que já conhecem o canal, já deixem o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. A tua inscrição é de extrema importância e relevância para dar continuidade a esse trabalho. Então, dá o like aí, tá? Deixa a tua opinião nos comentários e inscreva-se no canal. E você também que quer fazer uma renda extra, trabalhar ali, ganhar seus 2, 3 mil reais todos os meses, sua independência financeira, a internet está transformando milhares de vidas, você pode ser a próxima. Fale comigo, o link está fixado nos comentários. Não é golpe, não é jogo do tigrinho, não é aposta, é trabalho. Se você quer trabalhar com a internet, fale comigo, o link está fixado nos comentários. Pessoal, sem mais delongas, vamos ver aqui a fala do pastor Carlos Cardoso. Presta atenção, pessoal. Arma nuclear, aquilo que acaba com tudo, né? Mas é a arma de mudança climática. É uma arma que existe. E houve agora algo aqui no Paraná, em Rio Bonito do Iguaçu, que muitos que trabalham dentro da geopolítica, que fala sobre conspiração e tal, fala que não é natural ter um advento deste no Brasil, uma espécie de ciclone que devastou 90% da pequena cidade Rio Bonito do Iguaçu. Seria algo pelo ciclo da própria natureza ou essa arma ARP aí está sendo usada no Brasil? Então, primeiro a gente tem que entender que estava vendo a COP30. A COP30, ela fala do quê? Mudanças climáticas. Verdade. A agenda era para arrecadar 1 trilhão e 600 bilhões de dólares. E eles não arrecadaram. Foi um fiasco. Flopou. Não veio. Não teve 70 líderes mundiais de expressão no Brasil. Na Arábia Saudita teve mais de 100 quando teve a COP lá. E uma das coisas da COP que chocou, tá? Isso até eu que estudo sobre isso, foi uma carta que Bill Gates mandou, que é melhor focarmos em pobre, olha só, em pobre do que na questão climática. Então veja, o Bill Gates, ele é eugenista e ele era um dos cabeças da agenda climática. E isso está comprovando duas coisas, Fábio. Primeiro, a fala do Trump na ONU esse ano. Trump falou que não existe aquecimento global. E outra fala de Elon Musk. Nós estamos entrando na era glacial. Você repara que nós já estamos no meio de novembro e está frio? Sim, verdade. Não é normal. Por quê? Porque a Terra está esfriando. O Polo Norte ganhou bilhões de toneladas de gelo. Como é que o mundo que está em aquecimento vai produzir tanto gelo? Aí eles criam narrativas para explicar.
Então vamos para a COP para depois entender, porque o que aconteceu foi exatamente na COP. Uma catástrofe climática que era para chocar, e eu acredito que era para ser uma proporção maior e não foi. Então veja bem, a COP30, as pessoas podem chamar de negacionista, esse negócio de salvar o planeta, não é. Simplesmente as ONGs. Então imagine que aqui em Curitiba, vamos colocar aqui, tem um monte de pinheiro, não tem? De tirar pinhão? Sim, tem bastante. Imagine que o Ministério do Meio Ambiente, a Marina Silva, recebe da Inglaterra $1 bilhão para preservar o pinheiro e não pode mais derrubar nenhum pinheiro. Automaticamente o governo vai e fecha todo, e se derrubar você vai preso e tal. É o que está acontecendo com a tilápia em Santa Catarina. O governo Lula proibiu a produção de tilápia. É um absurdo, porque é um peixe internacional. Não, é porque a tilápia está vindo de outros países. Então, assim, existem coisas que as pessoas não analisam. O que é a preservação da natureza? É a preservação da riqueza para o dono. Então, a preservação da Amazônia é a preservação do nióbio, é a preservação do grafeno, é a preservação do ouro, preservação da água potável, preservação para que ninguém toque. E eles vão autorizando explorar determinada área que vai gerar lucro para o dono daquilo ali, que já não é o Brasil. Não é o Brasil. Quem é o dono disso? Né? Aí você pega os Rothschild, Rockefeller, família Morgan, os oligarcas mundiais que são donos. Então, eu preservo para o povo não entrar. E o governo Lula e a Marina Silva foi colocado exatamente para isso. Eles estão tirando um monte de gente. Em Roraima, eu vi agora vídeo de pessoas que estão lá desde 85, outros estão desde 90 dentro da terra. O governo está indo lá e mandando sair, dando 30 dias para as pessoas sair. E se não sair, eles entram e queimam tudo. Se tiver maquinário, vai queimar tudo. E a pessoa é obrigada. Imagine, você está dentro da tua terra trabalhando, produzindo, você é obrigado, porque se transformou em área de preservação. Ou eles vão ligar isso à área indígena ou área ilegal. Então o que está acontecendo? Uma preservação da riqueza, que são os minerais que a América e a China estão atrás, para eles extrair e o povo não ter acesso a esse monopólio. E no meio disso, né, que você vê que eles geram uma catástrofe. A catástrofe foi gigantesca, porque a catástrofe, a gente foca em Rio Bonito, né? Sim. Que foi 90% da cidade, mas uma semana antes teve uma catástrofe aqui perto de Maringá, ali não sei a cidade ficou 6 dias sem luz por causa de uma tempestade. E começou o granizo, sempre começa pelo Rio Grande do Sul. Então sempre parece que eles mandam uma onda de ar que entra pelo Rio Grande do Sul e sobe, pode ver. Porque pegou Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Não parece algo programado, parece que pegou uma reta e foi levando granizo, tempestade e vento. Então, é muito fácil as pessoas entenderem isso. Por exemplo, é só vocês pesquisar. Quem é que faz chover em Dubai? É chuva artificial. Eles fazem nucleação, jogam um gás na atmosfera, forma-se nuvem e chove. Porque lá não tem chuva? Não tem chuva. Aí você pega a China. As pessoas têm que estudar isso aí. A China está fazendo o deserto florescer. Eles estão jogando essa bomba, eles nem usam avião, eles jogam umas bombas na atmosfera, forma a chuva e o deserto está florescendo. Mato Grosso do Sul tem nucleação, que é o quê? Os fazendeiros, para que se não tiver chuva, eles produzem a chuva sobre a lavoura. E é só eu ser inteligente. Se eu pegar uma quantidade 1000 vezes maior do que eles utilizam para pouca chuva, o que eu gero? Uma catástrofe. Você está entendendo? Sim. Aí no Brasil, as antenas HAARP está no Maranhão. Na América Latina tem na Bolívia, lá nas alturas. Então, essas antenas ligadas com os rastros químicos, não tem aquele... De vez em quando você olha para o céu, você parece que os aviões deixaram tudo desenhado no céu. Aquilo ali é rastro químico. Há uma reação química sobre isso que é batata. E o que eu digo assim, existe outra questão. Primeiro, eles queriam gerar algo para chamar atenção
E eles já criaram uma narrativa que isso vai começar a acontecer muito e tal. Só que presta atenção. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e São Paulo são de direita. São. E é onde mais estão sendo atacados. O governo Lula gastou mais de 220 milhões no barco, no iate. E mandou 15 milhões para Bonito, para Rio Bonito. É um absurdo isso, né? Que bonito. Você tá entendendo? Eles odeiam. E é o governo dos pobres, né? Eles odeiam. Principalmente Santa Catarina e Paraná, porque o Ratinho Júnior tá fazendo um negócio anormal no Paraná, né? Ele já pagou toda a dívida do Paraná. Ele tem dinheiro hoje para pagar toda a dívida externa do Paraná e sobra 7 bilhões em caixa. Tá diminuindo o IPVA, né? Agora, próximo ano. Mandou asfaltar todas aquelas ruas de agro. O senador Sérgio Moro aqui no Paraná tá buscando todos os prefeitos corruptos. Tem prefeitos que estão sendo presos aí por esquemas de corrupção. Então, veja, incomoda o sistema. Santa Catarina nunca teve um governador de esquerda. Que eles dizem, né, que é o estado mais de direita da nossa federação. Então, o que acontece? As pessoas falam, é loucura isso. Não é loucura. Não é loucura. Então, existe armas e mudanças climáticas. Eles podem gerar catástrofe em qualquer lugar. Eles miram o lugar, soltam e pronto. E acabou. E eu, na minha visão, era para ser muito maior do que foi. Pastor, então, fenômenos como este podem ter sido produzidos? Muitos. Lembra do terremoto no Irã? Não, na Turquia, que destruiu a Turquia? Não existe epicentro daquele terremoto. Aquilo lá foi criado. Mas não pode ser um fenômeno da própria natureza? A ciência, se fosse um fenômeno, a ciência teria como explicar. E a ciência não explicou o que aconteceu na Turquia. Porque lá todo terremoto tem epicentro. E ninguém descobriu o epicentro daquilo lá. É como que se a Terra, em vez de tremer, ela abrisse e fosse pro lado. E eles ficaram assombrados porque eles não descobriram. Então, existe. Na época, Erdogan estava se levantando contra alguém. Eu não lembro quem, que eu me lembro que eu falei sobre isso. E não pegou bem. Então, quer dizer, eles utilizam-se. E existe algo muito polêmico e desapareceu da internet esse vídeo. Existe um vídeo de uma política do Japão falando que eles iam ceder alguma política dos Estados Unidos, porque senão eles seriam destruídos com catástrofe natural. Esse vídeo desapareceu da internet. E eu tô dizendo algo que eu vi esse vídeo. Que então, eles utilizam-se de arma para controlar governos, que não se submetem. E o Brasil está alinhado a uma ordem maligna. Então, eles querem e utilizam-se de força. Na minha visão, eles queriam criar uma narrativa muito forte, como tá, pode ver que a mídia começou a falar que... seja sincero, você já viu tornado no Brasil? Não. O Brasil tem a Cordilheira dos Andes aqui, que bloqueia o Brasil de ter catástrofe nessa proporção. O que a gente está vendo no Brasil só se via nos Estados Unidos. Mas será que existe uma tecnologia para produzir terremotos também? Com certeza. Com certeza. Principalmente no oceano. Nossa. Porque tsunami, míssil, né? Mísseis. Míssil joga no... A partir do momento que você joga míssil no oceano, isso acaba refletindo em toda as cidades adjacentes, né? E a agenda climática, Fábio, é muito importante frisar aí. O que a agenda climática faz? A agenda climática dá autoridade aos governos para exterminar a humanidade. A agenda climática é a agenda de despovoamento da Terra. Redução populacional. É só você perguntar... Pergunta numa igreja, quando você for pregar, quem aqui é culpado pelo aquecimento global? O que as pessoas respondem? Todo mundo vai levantar a mão, né? Sou eu. Quando você aceita que você é o culpado pelo aquecimento global e eles querem salvar o planeta do aquecimento global, para salvar eles precisam exterminar quem? Quem é o culpado da perdição do planeta, né? É simples assim. Então você está dando uma autorização a eles a extermínio global. Você está entendendo? Agora veja bem, a arrecadação climática da COP30 é 1 trilhão e 600 bilhões. Isso geraria o saneamento básico e água potável, água encanada, por exemplo, na África. Eles nunca quiseram resolver esse problema.
Nunca quiseram. Então, falta de saneamento básico polui o planeta. A Organização das Nações Unidas também recebeu proposta do Elon Musk, né, para acabar com a fome mundial. Quanto é? A fome Só me falar. Só que ele queria o recibo. E aí, por não ter a garantia... A ONU falou que não teria recibo. O que eles queriam fazer com o dinheiro do cara, então, se não fosse dar o recibo do que estava fazendo com o dinheiro dele? Mas eles não têm interesse nenhum. Eles não têm interesse de acabar com a fome, né? Eles, com o dinheiro que foi gastado entre Rússia e Ucrânia ali, já acabava com os problemas de fome no planeta. Tem um comentário aqui da Vanessa Alcântara. Os tornados surgem com mais frequência na região sul do Brasil, porque ali se encontram massas de ar quente e úmido vindas do norte, com massas de ar frio e seco vindas do sul. Que foi, mas isso, então, mas eu não posso utilizar isso e jogar algo, por exemplo, a catástrofe do Rio Grande do Sul. Isso é exatamente o que ela falou aí. Isso tá certíssimo o que ela falou. Veio do Amazonas, ele veio, aí desceu lá embaixo e sobe. Imagine fazer uma curva assim. Quando subiu e chegou em Santa Catarina, em vez de entrar, encontrou um paredão. Tinha um paredão. Porque o Porto Alegre está muito perto de Santa Catarina ali, a divisa. Eu acho que deve dar 2 horas de viagem, 2 horas e meia. Então o que acontece? Imagina tá aqui em Porto Alegre. O vento era para passar e entrar. Tinha um paredão aqui. E o vento voltou. E aí formou a catástrofe no Rio Grande do Sul. E é natural? Agora pergunta para ela se é natural o paredão. E aí, senhorita Alcântara? É natural? Então veja bem, a agenda climática. Olha aí, pessoal, essa é a fala do pastor Carlos Cardoso. Você concorda com ele? Concorda com a teoria dele? É uma teoria bastante válida, tá? Mas como eu já disse no meu vídeo passado, é a mão de Deus. É castigo de Deus. E muitas das vezes o diabo vai usar inclusive até um dos nossos, tá? Para poder enganar a população. Para tirar o foco do arrependimento, para tirar o foco da redenção, porque Deus permitiu essas coisas acontecer sobre o Paraná. Deus permitiu essas coisas acontecer no sul do Brasil para o povo se arrepender. Esse é o foco, esse é o alvo, arrependimento. E me impressiona que vários pastores, pastores, que devia colocar o alvo, que é a palavra de Deus, destacar a palavra de Deus, está dizendo que é ciência dos homens. Está dizendo que é projeto disso, está dizendo que é projeto daquilo, está dizendo que é entrando muitas teorias que não tem como comprovar, é teoria, mas com a palavra de Deus a gente comprova. Então essa é a verdade comprovada para você. Eu estou trazendo aqui palavra, verdade comprovada na Bíblia. Deus usa a natureza para castigar o homem, e o intuito disso é trazer o homem ao arrependimento. Deus chama o estado do Paraná ao arrependimento. Outra coisa, Jesus fala que nos últimos dias haverá terremotos em vários lugares, ciclones, tornados, os homens ficarão perplexos com o bramido do mar e das ondas. Nos últimos dias, todos esses sinais também declara a volta, o retorno, a volta de Jesus, são sinais da volta de Jesus. Não é tecnologia do homem. Eu compreendo que um homem pode influenciar a chuva em vários lugares, mas isso estar acontecendo no mundo, não vou atribuir ao homem. Eu vou atribuir que Deus está visitando a terra e quer que a terra se arrependa. Essa é a verdade. Doa a quem doer. Bem, pessoal, deixa a tua opinião nos comentários. É projeto do homem? É o projeto Rap, se eu não me engano? Ou foram demônios gritando ali no mar? Ou foi a mão de Deus sobre aquele tornado
no Paraná. Deixa a tua opinião nos comentários, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like, inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá, fiquem com Deus.